Eu sou Paulo Nogueira Batista, queria hoje discutir um tema polêmico, a questão do teto de gastos inscrito na Constituição pelo governo Temer em 2016. Essa decisão sempre foi polêmica desde o início, porque ela implica congelar por um período de 20 anos, em termos reais, o gasto primário do setor público, quase a totalidade dos gastos primários, incluindo gastos correntes não financeiros e também o investimento do setor público. Essa regra foi suspensa na sua aplicação, efetivamente falando, no ano de 2020, em razão da emergência criada pela pandemia e a necessidade de acomodar gastos para combater os efeitos do coronavírus na sociedade brasileira. A questão que se coloca agora é 2021. Como lidar com as contas públicas em 2021? O governo deu a sua resposta, preliminar pelo menos, no projeto de lei de orçamento público que mandou para o Congresso há poucos dias. Ali se nota que, entre outras coisas, que o governo prevê nesse documento uma queda do gasto primário do governo central de 28% do PIB em 2020 para apenas 20% do PIB em 2021. O déficit primário do governo central passaria de 11% do PIB para 3% do PIB. Vejam que o que está se projetando aí é uma queda de 8 pontos percentuais na relação gasto primário-PIB em apenas um ano. Como disseram economistas críticos do teto do gasto em documento recente, essa seria provavelmente a maior contração fiscal da história. É possível fazer isso? Provavelmente não. Uma queda tão abrupta do gasto público primário de um ano para o outro, em apenas 12 meses, certamente teria efeito muito grave sobre o nível de atividade e o nível de emprego. Dificultaria a retomada da economia, poderia até mesmo prolongar a recessão. E se isso acontecer, fica muito difícil ajustar, inclusive, as contas públicas, porque você contrai a base sobre a qual incidem os impostos, as bases de produção, vendas, rendas, e você também provoca aumento de certos gastos públicos, como, por exemplo, o seguro-desemprego. Então, o ajustamento das contas públicas se autoderrota quando se procura fazer uma contração fiscal tão abrupta. Não seria razoável supor que o impacto restritivo da contração do gasto seja compensado por aumento do gasto privado. Não é provável que isso aconteça e não é possível imaginar como o Banco Central faria para compensar o efeito da retração fiscal, uma vez que os juros já estão muito baixos e o câmbio já está bastante depreciado. Reparem que esse orçamento do governo, esse projeto de orçamento do governo, não inclui o famoso programa Renda Brasil, que substituiria a Bolsa Família, não há previsão de gastos para isso, e nem inclui o Pro Brasil, o programa de investimentos em obras públicas que o governo tem alardeado. De onde é que sairia o dinheiro para isso, mantendo respeito ao teto constitucional de gastos, que o governo declara querer respeitar? É a quadratura do círculo, porque, por exemplo, as ideias propostas do Paulo Guedes de acomodar a despesa adicional do Renda Brasil, cortando abono salarial e outras despesas de natureza social, foi rejeitado pelo presidente, com razão, diga-se. A ideia de, por exemplo, instituir uma CPMF, que é acalentada pelo ministro Paulo Guedes, ajuda a combater o déficit, mas não ajuda a cumprir o teto de gasto, porque apenas afeta o lado da arrecadação. E a outra proposta que foi apresentada por economistas ligados ao mercado, mais conservadores, que é de acelerar a tramitação de uma PEC que poderia ser chamada de PEC do piso e permitir com isso reduzir o piso de gastos obrigatórios. Por exemplo, introduzir uma emenda constitucional que permitisse em 2021 reduzir a jornada de trabalho e os salários em até 25% para os funcionários públicos. Essa ideia é razoável? Não me parece que seja, porque isso afetaria a prestação de serviços, de saúde, educação, às pessoas mais pobres, justamente aquelas mais atingidas pela crise e pela pandemia. Se afetasse, por exemplo, a jornada de trabalho dos auditores fiscais, facilitaria a evasão de impostos. Um tiro no pé, porque isso agravaria o problema do déficit público. Em suma, há vários motivos, eu dei apenas alguns exemplos, para imaginar para supor que o teto fiscal, o teto de gastos constitucional, instituído no governo Temer, é insustentável. Nós precisamos, cedo ou tarde, rever essa regra, mais cedo do que tarde. Adotar, no meu modo de ver, um programa de ajustamento das contas públicas que seja gradativo, espaçado ao longo dos anos. Isso implica ter uma regra de disciplina fiscal mais inteligente, mais flexível do que essa que foi adotada em 2016. Um ajustamento gradual seria possível, inclusive, com promoção do crescimento. Não é incompatível.
lançando mão dos bancos públicos, tirando partido do câmbio depreciado, dos juros baixos e usando a própria política fiscal para alavancar o crescimento. E vejam que o crescimento facilita o ajuste fiscal, porque eleva a arrecadação e reduz certos tipos de gastos, né? Nós precisamos, em poucas palavras, o seguinte, de um ajustamento positivo, de um ajustamento com desenvolvimento, né? Isso implica manter transferências elevadas a setores de baixa renda, transferências sociais elevadas, sobretudo num período de pandemia como o atual, e implica também retomar o investimento público, dado que o estoque de capital público já está depreciado e o nível de investimento previsto não assegura sequer a reposição do estoque de capital depreciado, né? Então precisamos combinar transferências com investimento, e combinar também isso com redução dos gastos não essenciais que beneficiam setores de alta renda e também com a tributação dos super ricos no Brasil, que, como eu disse em comentário anterior, pagam poucos impostos no país e tem no Brasil uma espécie de paraíso fiscal. Todo esse conjunto de medidas permitiria, no meu entender, promover o crescimento e ajustar as contas públicas ao longo do tempo. Mas para isso, como eu sempre digo, falta um aspecto importante que nós não temos, infelizmente: governo.